Permitam-me tecer algumas reminiscências de modo informal e muito grato. Espero fazê-lo de modo descontraído, citando algumas lembranças e várias frases de impacto que poderão se provaram duradouras. Nada espetacular. Meu enfoque nas recordações refere-se como o Senhor misericordiamente me desafiou a desenvolver-me. Se puderem aplicar algumas dessas lembranças à sua própria vida, talvez poderão conversar com os seus filhos. E poderão então discutir com eles mais tarde. Voltemos 60 anos no passado. A ata da ala de Vandermeer da estaca Grant, no dia 4 de junho de 1944, mostra que o sacramento foi abençoado por meus amigos Ward Jackson e Arthur Hicks e eu, tendo sido distribuído a uma congregação de 141 pessoas. Depois disso, partimos para a guerra. Em maio de 1945, eu estava novamente abençoando o sacramento, mas em uma trincheira em Okinawa, para uma congregação de uma única pessoa, eu mesmo. As coisas que aprendi em minha juventude guiaram-me sem estardalhaço, algo do qual pouco me dei importância na época, incluindo abster-me de café naquelas circunstâncias em que a água era muito escassa e tinha um forte gosto de cloro. Não sei o que o futuro lhe reserva, rapazes, mas estejam preparados e apeguem-se firmemente a todos os seus princípios. Quando eu estava na primária, costumávamos cantar um hino, O Riachinho Dá. Era, sem dúvida, muito motivador, mas sem grande conteúdo teológico. As crianças de hoje cantam um hino que focaliza mais o lado espiritual. Eu quero ser como Jesus. Naquela época, em nossa família, vizinhança, ala ou escola, éramos todos pobres, mas não sabíamos disso. Dávamos espaço para que cada um crescesse, cometesse erros tolos, se arrependessem e começassem a desenvolver-se, pelo menos, alguns atributos espirituais. Hoje, alguns pais ficam tão ansiosos com o desenvolvimento dos filhos que até o atrapalham, como se estivesse arrancando a todo instante as plantas da terra para ver se as raízes estavam crescendo. Sejam vocês jovens ou idosos, meus irmãos sacerdócio, tenham gratidão pelas pessoas que os amam o suficiente para corrigi-los e lembrá-los das suas possibilidades, mesmo quando vocês não querem ser lembrados. Um amigo muito querido que já faleceu me disse certa vez, logo depois de falar alguma coisa sarcástica: você poderia ter passado o dia todo sem dizer isto. Sua breve reprimenda foi feita com amor, mostrando como a repreensão pode ser um ato de carinho. Quando nossos entes queridos nos dão o exemplo, isso fica especialmente gravado em nossa memória. Minha irmã Lois, que é praticamente cega de nascença, não apenas suportou bem seus problemas, mas também trabalhou muito bem como uma professora na escola por 33 anos. Ela tinha aquela mesma atitude daqueles pioneiros que pegaram tranquilamente os seus carrinhos de mão e rumaram para o oeste. Atitude essa que todos precisamos ter. Portanto, se tivermos que enfrentar muitas provações, bebamos da taça amarga da vida, mas sem nos tornarmos amargos. Pouco depois de eu voltar para casa da Segunda Guerra Mundial, senti que tinha promessas para cumprir, ou seja, partir imediatamente para uma missão. Fiquei cansado de esperar o bispo a me chamar. Em um juvenil exemplo de minha tendência de colocar os carros à frente dos bois, fui procurar o bispo na casa dele e disse que já havia economizado dinheiro e queria dar início ao meu chamado. O bom bispo hesitou um pouco, então me disse que estivera pensando em falar comigo a esse respeito. Anos depois, fiquei sabendo pelo dedicado secretário daquele bispo que ele tinha sentido que eu precisava passar um pouco mais de tempo com a minha família,
depois de ter ficado longe deles por quase um décimo de minha vida. Ao saber disso, repreendi-me por ter julgado mal aquele bispo. Não é de se admirar que o pai do Elder Eyring tenha comentado sabiamente que o Senhor já possuía uma igreja perfeita antes de permitir que todos nós entrássemos nela. Agora, algumas lembranças importantes para os jovens pais. Na época que eu era um pai jovem, eu tinha acabado de receber um telefonema informando que meu amigo havia falecido em um acidente. Eu estava sentado na sala, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Nosso filhinho Corey viu as lágrimas quando passava pelo corredor. Fiquei sabendo que ele achou que eu estava chorando porque ele tinha me decepcionado de alguma outra forma. Ele não sabia do telefonema. Irmãos, nós subestimamos a sinceridade com que nossos filhos desejam agradar-nos. Como eu não tinha praticamente nenhuma habilidade com números, raramente conseguia ajudar meus filhos com as lições de matemática ou ciências. Certo dia, nossa filha Nancy, que cursava o curso médio, pediu-me uma pequena ajuda em relação a um caso da Suprema Corte, Fletcher versus Peck. Fiquei muito animado em poder ajudar, depois de tantas vezes que não conseguiria fazê-lo, até que enfim eu teria uma chance de mostrar que sabia. Despejei tudo o que conhecia a respeito do caso Fletcher vs. Peck. Por fim, minha filha disse com frustração: "Pai, só preciso de uma pequena ajuda." Eu estava satisfazendo minhas próprias necessidades em vez de oferecer-lhe uma pequena ajuda. Adoramos um Senhor que nos ensina preceito sobre preceito. Portanto, mesmo quando estivermos ensinando o Evangelho a nossos filhos, não devemos despejar todo o nosso conhecimento de uma vez sobre eles. Anos depois, vi pessoas que deixaram a igreja, mas depois nunca mais a deixaram em paz. Elas frequentemente usam suas dúvidas intelectuais como desculpa de suas transgressões. Vocês verão alguma dessas coisas acontecerem. A propósito, não esperem que as soluções do mundo para os problemas do mundo sejam muito eficazes. Essas soluções geralmente são como Lewis escreveu: correr para um lado com o outro com extintores de incêndio no meio de uma inundação. Certa vez, somente o Evangelho é constantemente relevante e as coisas artificiais não irão funcionar. Certa vez, quando eu viajava com Elder Nelson e a sua esposa, saímos de nosso hotel em Bombaim, na Índia, para pegarmos um avião até Karachi e depois para Islamabad. Quando chegamos ao caótico aeroporto, ficamos sabendo que o nosso voo havia sido cancelado. Impacientemente, perguntei ao funcionário da companhia aérea: "O que você espera que façamos? Desistamos e voltemos para o hotel?" Ele respondeu: "O senhor nunca deve voltar para o hotel." Percorremos então o aeroporto e encontramos um voo. Chegamos a tempo para o nosso compromisso em Islamabad e até conseguimos dormir uma noite ali. Muitas vezes a vida é assim. Precisamos prosseguir com firmeza e suportar as expectativas frustradas, recusando-se a voltar para o hotel. Caso contrário, a desistência será como uma doença que nos afetará em todas as fases de nossa vida, se assim o permitirmos. Além disso, o Senhor sabe quantas milhas temos que caminhar antes de dormir.
Em 1956, ao voltar para casa, depois de passar muitos anos em Washington, D.C., e tendo recusado muitas ofertas atraentes naquela cidade, recebi uma proposta para trabalhar na Universidade de Utah. Minha esposa disse que eu deveria aceitá-la. Ela disse: sinto que se você for trabalhar lá, talvez tenha alguma influência sobre os alunos. Respondi com impaciência: ficarei apenas datilografando relatórios para a imprensa. As oportunidades que se seguiram incluíram a de ser um bispo no ala de estudantes, reitor dos alunos e professor de ciências políticas para um excelente grupo de alunos. Não são as minhas realizações que importam, evidentemente, mas a forma com que o Senhor me desafiou a progredir e deu-me a oportunidade de servir. As esposas frequentemente são inspiradas, mas às vezes de um modo não muito lógico. Essa é uma verdade. Rapazes, que talvez seu pai tenha coragem suficiente para explicar essas coisas a vocês depois. Criamos expectativas na vida de nossos netos mesmo sem estarmos cientes. Alguns anos atrás, quando nosso neto Robbie tinha aproximadamente 5 anos, fomos visitar sua família em Orem. Ele estava dormindo no andar de cima e sua mãe o chamou: Robbie, o vovô Neil está aqui. Então uma voz sonolenta soou lá de cima: tenho que levar as escrituras? Evidentemente, ele era muito jovem para lê-las, mas sempre a carregava consigo, como muitos fazem quando vão à igreja hoje. Cada um de nós tem um conjunto de lembranças na vida. Elas podem ajudar-nos a lembrar-nos de quão misericordioso tem sido o Senhor. Sem dúvida, Ele o foi para mim. Irmãos, ao submeterem sua vontade à vontade de Deus, estarão lhe dando a única coisa que realmente podem dar, que é realmente sua. Não demorem para encontrar o altar de sacrifícios, para ali colocarem a dádiva de sua vontade pessoal. Não precisamos para esperar por um recibo. O Senhor tem a sua própria maneira de reconhecer as nossas ofertas. Testifico que Deus conhece cada um de nós individualmente há muito, muito tempo. Ele nos ama já há muito tempo. Ele conhece o nome de todas as estrelas. Ele conhece o seu nome e todas as suas dores e alegrias. A propósito, vocês nunca viram uma estrela imortal. Elas acabam se extinguindo no final. Mas testifico que vocês são hoje indivíduos imortais, imperfeitos, mas são eternos. Tentem ser como Jesus Cristo, em seu nome, o mesmo Jesus Cristo. Amém.